Você está ouvindo o Customer Lovers. Olá pessoal, tudo bom? Sou Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E eu sou o Marcelo Pugliese, CEO da High Platform, a maior plataforma conversacional SaaS do Brasil, e está começando mais um episódio do podcast Customer Lovers. Para lidar com operações complexas de relacionamento com o cliente, nós como gestores precisamos ter em mãos muitas ferramentas, e utilizar muitas metodologias para obtermos o sucesso esperado. Metodologias para serem aplicadas mais na parte operacional do dia a dia da nossa equipe de relacionamento com o cliente. Isso mesmo, Léo. Quando estamos na linha de frente com o cliente, estamos lidando o tempo todo com problemas para resolver e em diferentes níveis de complexidade. Mas a pergunta que fica é, estamos usando as ferramentas certas? Será que a equipe tem à sua mão todas as ferramentas para poder lidar com mais facilidade a todas essas diversidades e complexidade na tratativa com os clientes? Para ir mais fundo nesse tema, a gente convidou hoje o Denilson Marcelino, que é coordenador de voz do cliente do iFood. Seja muito bem-vindo, Denilson. Antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente pede para você compartilhar rapidamente aí o seu histórico profissional com os nossos ouvintes, tá bom? Léo, Marcelo, primeiro é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E rapidamente eu posso começar, talvez algumas pessoas se identifiquem, eu caí um pouco de paraquedas aqui na área de CX, eu estava na faculdade, depois do estágio fui trabalhar no call center, aquele trabalho de 6 horas, e descobri um mundo que literalmente me apaixonei, assim, não tem outra palavra. E aí em 2016, na minha primeira promoção, eu caí no iFood, o produto que estava nessa BPO que eu trabalhava, e desde então eu fui internalizado pouco depois e venho trabalhando dentro do time de VOC aqui do iFood. Então, estou bem feliz nesse momento pelo convite e vamos bater um papo que vai ser legal. Muito bom, Denilson. Então, já vamos começar com uma pergunta falando, porque hoje a gente vai explorar bastante a questão de metodologia, Então, assim, como é que a metodologia de resolução do problema pode ajudar nas relações com os nossos clientes? Léo, olha, acho que, acima de tudo, ela ajuda a gente a posicionar o próprio time de CX dentro da companhia. Eu acho que até antes de chegar no cliente em si, você tem um trabalho ali de posicionamento dentro do time na empresa, O que eu quero dizer com isso? Eu acho que, em algum momento, até mesmo antes do CX, essa filosofia Customer Centric, chegar dentro do iFood, a gente tinha mais o time de operações propriamente. Então era aquele time que estava mais ali muito reativo, como de fato algumas vezes ele precisa de ser. E quando a gente começa a fazer essa mudança de mindset para uma empresa focada mais no cliente, uma empresa com esse olhar em cliente, onde o CX começa a adotar um papel mais estratégico, ou seja, o CX começa a ganhar fazer parte do negócio mesmo, porque o CX começa a ser entendido a importância dele, tanto no impacto quanto na retenção de clientes, a gente precisa também de começar a capacitar as pessoas de CX ou ter profissionais dentro de CX que não só tenha esse perfil ali operacional, aquele perfil mais ágil de talvez resolver um problema ali ou estancar ali alguma situação, mas que também consiga no momento ali de pensar um negócio, de pensar uma solução, que consiga sentar à mesa, que consiga ali propor com mais autonomia as soluções que precisam ser propostas. E eu acho que é nesse momento que chega pra gente a metodologia de problem solving no iFood. Então, a gente faz uma grande capacitação do time, ela começa primeiro nos níveis de liderança, depois a gente vai montando novas turmas, essas turmas vão expandindo também para as turmas até chegar nos níveis mais operacionais, e a partir desse momento a gente começa a ter, dentro de todo o time, um exemplo muito prático assim para conseguir demonstrar. A gente passa a ter, por exemplo, o analista de projetos, hoje dentro do nosso time, ele tem a capacidade de montar um deep dive, um estudo mais aprofundado sobre um determinado tema, e ele mesmo tem autonomia de consultar, por exemplo, as queries que ele quer montar, ele mesmo tem autonomia de entrar no sistema sem ter a dependência, de repente, de uma pessoa de data. E aí, não que a gente deixa de ter o time de data dentro da área, mas a gente começa a priorizar algumas demandas para data, que elas são mais complexas, e a gente começa a ter essas coisas, talvez ali as atividades um pouco mais simples, sendo executadas por todo o time. Acho que esse posicionamento, esse ajudar a pensar o negócio, esse olhar um pouco mais estratégico para as coisas, independente da posição hierárquica que a pessoa esteja dentro do time, isso, sem dúvida nenhuma, é puxada pela metodologia de problem solving.
E é tão verdade que isso na prática dentro do iFood, tá, Léo, que para eu que estou lá um pouco mais de tempo, eu consegui observar nesses anos a gente fazendo alguns movimentos que representam muito isso. Um primeiro movimento assim que eu posso destacar é que no início nós estávamos ali mais numa estrutura de vice-presidência de marketing e comercial, porque acabava envolvendo um pouco mais relacionamento, clientes e tudo mais. A partir do momento que a gente começa a fazer esse movimento mais estratégico, mais de negócio, mais de CX realmente colocando o cliente no centro das decisões, demandando as soluções, falando, olha, aqui que está a dor do cliente, a gente começa a trazer CX mais para perto de tecnologia e nesse momento atual nós estamos dentro da VP de tecnologia. Então, existem lá a estrutura de produto, desenvolvimento e existe a estrutura de CX. Não é um movimento sutil, é um movimento que realmente é estratégico e no dia a dia a gente está muito próximo. E outra coisa também, eu gosto de falar muito sobre isso, é que o time de CX do iFood cresceu muito. Então, a gente hoje tem 200 pessoas, um pouco mais de 200 pessoas internas, sem contar propriamente o pessoal de atendimento nas BPOs. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisou de estabelecer o que realmente a gente precisa aqui para cada perfil, aquele job description propriamente, porque vai crescendo os times, as pessoas vão criando assim diferentes necessidades de demandas e você precisa de ter ali esse job mais vivo para todo mundo. E dentro dessa dinâmica, obviamente liderada pelo time de People, a gente estabelece Problem Solving como uma top skill do time de CX. O que significa isso? Hoje, se alguém perguntar para a gente, Denilson, para fazer parte do time de CX do iFood, o que realmente ali eu preciso de ter? Provavelmente uma das primeiras coisas que você vai ter de resposta de qualquer pessoa dentro do iFood é entenda soluções de problemas. Então, acho que isso é bem importante para essa virada que a gente faz de CX operacional para o CX estratégico. Denilson, como traduzir a linguagem de estratégia de cultura do cliente para a parte mais operacional do atendimento? Marcelo, eu posso te dizer assim que aqui no iFood, essa foi a forma que a gente escolheu fazer, tá? A gente introduz cultura ali, essa parte estratégica da cultura centrada no cliente, através do NPS. Então, a gente escolheu um indicador e a gente escolheu popularizar esse indicador dentro da companhia, isso lá no final de 2018. E através dessa popularização é como se a gente usasse o NPS para contar para as pessoas, exemplificar para as pessoas, dar um número para as pessoas do que era essa cultura centrada no cliente, do que era ter o cliente no centro do negócio, tudo mais. Se é o melhor modelo, se é o melhor formato, não sei te dizer se é o melhor, mas é um formato que funcionou pra gente. Hoje a gente vê esses resultados. Se você me perguntar, faria exatamente igual tudo de novo? Com certeza a gente sempre olha para trás e fala, olha, aqui de repente eu errei um pouco aqui, se fosse hoje eu teria feito isso diferente. Talvez não seja nem errado pouco, a gente quebrou a cabeça algumas vezes, mas com certeza a gente percebe que deu certo fazer isso. Isso só foi possível porque teve desde o início um movimento muito grande de popularizar o CX com as pessoas propriamente. Então, eu precisava de começar a contar para as pessoas o que era o CX, como que funcionava a questão de estratégia, por que a gente estava falando de CX e não só de operação, não só do atendimento, por que a gente precisava de aprender tudo isso. Então, a gente começa a responder algumas pessoas, começa a envolver essas pessoas dentro do processo e começa a dar entendimento para essas pessoas. Eu, por exemplo, não sou fã de ter muitos cílios, assim, entre níveis hierárquicos e tudo mais, e a gente trabalha numa empresa que diz ser horizontal, a gente começa a aplicar isso na prática. E de fato é você chegar e falar assim, poxa, eu preciso de levar informação, eu preciso de contar para todo mundo o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, de que forma a gente está indo. E a gente sempre deixou isso muito claro desde o momento que a gente adotou fazer essa tradução. Então vamos lá, você primeiro capacita as pessoas, então você coloca as pessoas para entender o que é essa estratégia, entender o que é a resolução de problema, e depois você começa a munir essas pessoas de informação. Então você começa a contar para eles o porquê elas estão fazendo aquilo, porquê que aquilo é importante, para que elas, com o tempo, comecem propriamente, obviamente, dentro do seu nível hierárquico, começar a pensar ali nas soluções a partir dessa metodologia. E aí um exemplo muito legal disso, do que é trazer as pessoas para perto, do que é as pessoas entenderem do que elas estão fazendo parte, é o UAU, por exemplo. Se a gente para olhar o mercado de CX, e provavelmente todo mundo, quando começa ali, ou boa parte das pessoas, acho que para ser mais realista, quando começa a ler alguma coisa de encantamento, sei lá, o livro da Disney, e você já começa a imaginar, poxa, quero chegar lá na minha empresa e vou começar a encantar os clientes, começar a fazer momento wow e etc. A gente aqui no iFood, eu já tive essa vontade também, mas a gente sempre teve o pé no chão aqui de falar, talvez não seja o momento.
E a gente montou uma estratégia que a gente chama de Brilliant Basics aqui. O que seria isso? Eu vou começar fazendo o básico e eu vou fazer esse básico muito bem feito. E a hora que eu estiver fazendo esse básico muito bem feito, aí eu começo a pensar em novas coisas. E é muito legal olhar para essa jornada, desde o início, porque a gente levou praticamente quase 10 ciclos, Léo. 10 ciclos para a gente começar a colocar em produção o primeiro teste de UAU dentro do iFood. A gente viu empresas nascerem, começarem a falar de CX, pouco depois está aplicando UAU, algumas fazendo isso muito bem, outras não, mas a gente preferiu esperar para colocar a mão nisso. Quando a gente coloca a mão nisso e fala, olha, agora talvez seja o momento da gente investir nisso, fomos pro mercado, colhe benchmark, entende como é que estão fazendo, e aí você começa a perceber que, não vou dizer que é certo ou errado, mas talvez um pouco diferente do que a gente estava se propondo a fazer naquele momento. Acho que a gente queria ter um olhar um pouco mais amplo. É aquele olhar, poxa, eu vou usar de repente, uma experiência ruim que um cliente meu teve para fazer uma reversão e isso gerar muita repercussão na rede social e me dar ali um marketing positivo, quase que gratuito ali, dado que o investimento que eu faço é baixo, em cima do retorno que isso pode me trazer. A gente sempre se questionou aqui no time de VOC, e aí que entra, de novo, essa importância de você ter esse questionamento, ter essa mentalidade assim, poxa, eu realmente estou resolvendo esse problema da forma que eu queria? Eu estou gerando valor para o meu cliente? Que valor eu estou gerando para esse cliente no final do dia? Às vezes parece que a gente não estava convencido que era isso, que era a melhor coisa a ser feita. Porque no fim do dia o que você está tentando fazer é impactar aquele cliente ali. E não necessariamente através daquele cliente gerar repercussão e tal. Isso poderia até ser um buzz, mas não deveria ser o centro da coisa. E aí o que a gente faz nesse movimento de empoderamento é falar quem que é a pessoa aqui que tem a melhor capacidade de identificar essas oportunidades de uma forma escalável e entregar isso e etc. E aí a gente olhou para quem está lá na ponta. Então, hoje aqui no iFood, dentre os 4 pilares que existem no UAU aqui, então a gente trabalha outros pilares também, e aí vou deixar até a recomendação, tem um artigo maravilhoso que a Júlia, minha coordenadora aqui também do time, escreveu sobre isso lá no LinkedIn, mas o que a gente faz é pegar o analista da BPO, ele mesmo identifica uma necessidade, ele fala assim, olha, esse atendimento aqui, eu vou colocar o UAU, esse cliente merece um UAU. Ele mesmo tem um botão no sistema dele que chama Merece um UAU, exatamente esse é o nome do botão. Ele clica e naquele momento ele entra numa pausa, e não é uma pausa para ele colocar o endereço do cliente, para ele... Não é isso. É uma pausa para ele parar e escrever o texto que ele quer enviar com o cliente, que vai ser colocado junto com o kit. Então quem faz isso é o analista lá na ponta. Isso só é possível quando você envolve o analista dentro da estratégia e quando ele entende o que você está construindo ali. Ele não está fazendo aquilo... Imagina, se você não treina isso muito bem, se você não capacita, se a pessoa do outro lado não tem um entendimento, a pessoa começa a dar uau em todo o atendimento que ela vai fazer. E aí você acaba canibalizando uma estratégia que não necessariamente deveria ser dessa forma. E aí o que a gente faz? Leva o entendimento, treina, acompanha, escala. Esse analista, ele começa a aplicar, ele mesmo começa a desenhar as cartinhas, ele mesmo começa a solicitar o uau. E esse UAU chega na casa do cliente e depois o cliente responde para a gente pelo QR Code que é interno. A gente não está pedindo para o cliente postar na internet, a gente não está pedindo essa repercussão, não é essa a métrica de sucesso. Isso às vezes acontece, a gente fica feliz quando acontece, mas a nossa métrica de sucesso não é pautada por aí. E aí você diz, pô, beleza, mas como é que você mantém esse engajamento também dessa turma para estar sempre ali solicitando o UAU, para não parecer uma coisa que se perde? A gente volta todo mês e presta conta pro time da BPO e fala, vamos mostrar para os analistas o impacto que está gerando na vida desses clientes que estão recebendo esse UAU. Então a gente mantém isso engajado. E inclusive tem um próprio pilar onde a gente acaba reconhecendo esses analistas também, que ajuda a gente a fazer isso. Então acho que envolver as pessoas na estratégia por completo e não só em pedaços dessa estratégia acaba sendo, no final das contas, uma métrica que na nossa visão aqui como iFood é uma métrica de muito sucesso e um modelo muito correto de fazer as coisas darem certas. Denilson, no atendimento existe sempre uma equipe que precisa estar coesa, né? E falando a mesma língua para conseguir entregar uma melhor experiência para os clientes. Como é que a metodologia de foco em resolução do problema pode ajudar especificamente nessa questão? Léo, acho que é um grande desafio a padronização em qualquer negócio de escala, né? E você deve saber disso, outros especialistas aí, outras pessoas que eu sou fã já passaram por aqui também, em algum momento já falaram sobre isso. E a grande pergunta que a gente acaba fazendo nesse momento assim é qual valor eu quero entregar para o meu cliente, sabe?
Então, acho que tudo precisa de começar, quando você começa a pensar o problem solving, não se desviar do que você realmente está tentando resolver ali. Qual que é, de fato, a sua questão-chave? Pra gente, ela começa sempre por aqui, sabe? O que necessariamente eu quero fazer pro cliente do outro lado? E quando você entende isso, acho que de uma forma muito prática nessa questão de padronização, ainda mais entendendo a complexidade do nosso negócio. Claro que cada negócio tem a sua complexidade, não estou falando que o nosso é mais ou menos que ninguém, mas eu estou tentando dizer assim que a gente tem diferentes personas de clientes aqui. Então a gente tem o restaurante, a gente tem o mercado, a gente tem a pessoa entregadora, a gente tem propriamente o cliente que está ali, o usuário do nosso aplicativo. Então você precisa de pensar, todos eles interagem dentro de uma mesma jornada e você precisa de pensar como é que você gerencia, padroniza esse ecossistema, né? Essa devolutiva para esse ecossistema. E para a gente uma solução muito interessante que nós temos adotado como empresa de tecnologia que somos é se apoiar em tecnologia também, tá? O Arnaldo, que inclusive palestrou no CX Summit do 2019, a palestra dele era toda pautada que a nossa estratégia era tecnologia e humanização. A gente vai colocar pessoas para atender quando a gente não tiver ainda tecnologia suficiente para atender de forma automatizada. E a gente vem avançando nessa estratégia. Desde aquela época, a gente continua exatamente nessa mesma estratégia cadenciada, colocando tecnologia onde precisa de colocar tecnologia, colocando pessoas onde precisa de colocar pessoas. Então, acho que aqui talvez o grande segredo que pra gente, como CX aqui, e especialmente com a área de VOC, acaba sendo sucesso, é que quando você nasce dessa pergunta, qual valor eu quero entregar para o meu cliente, você não começa a priorizar a inserção de tecnologia no seu negócio a partir da necessidade de redução de custo. Então, eu não vou pegar o motivo que os clientes mais estão falando comigo e vou colocar um bot qualquer lá, vou jogar eles no WhatsApp, sei lá, eu vou criar alguma aura eletrônica aí que o cliente acaba se perdendo no meio do caminho. O que a gente está fazendo aqui, de fato, olhando e falando assim, poxa, será que aqui eu consigo com tecnologia atender melhor do que eu estou atendendo hoje? E aí, quando a resposta é sim, a partir dali a gente começa a trabalhar uma solução. E se a resposta for não, a partir daquele momento a gente descarta a tecnologia porque a gente ainda não avançou o suficiente para colocar ela, para imputar ela naquela necessidade. E a gente ainda precisa desse apoio humano. Então, eu acho que talvez esse aí seja um dos modelos, assim, de uma forma bem resumida, que tem dado muito certo para a gente por aqui. Você está muito envolvido com o CX e aplicando principalmente isso no iFood. Qual foi o grande projeto que fez sentido e trouxe resultado na aplicação das metodologias de problem solving? Ô Marcelo, cara, olha, acho que tem bastante projeto legal para contar, mas eu vou contar um que eu já contei no LinkedIn, inclusive tem um artigo detalhando, porque aí quem quiser se aprofundar um pouco mais, vou deixar aqui o convite, Denilson Marcelino, entra lá, tem esse artigo, até hoje eu sou procurado, tem mais de um ano que eu escrevi para comentar sobre esse artigo para algumas pessoas, abrir um pouco mais, fico super à disposição, que é justamente sobre inner loop de NPS, assim, então a gente pegou aquela fase ainda do NPS 1.0, que depois atualiza de Score para System, e quando a gente começou a implantar o System aqui no iFood, você tem lá o Outer Loop, você tem o Closed Loop, enfim, toda aquela jornada, e a gente tem a parte do Inner Loop. E fazer o Inner Loop pra gente foi um desafio muito grande, assim, como é que a gente fazia essa virada de chave? E nós começamos a buscar dentro do mercado quem já estava fazendo. Nós somos uma empresa que, desde sempre, a gente ouve muito o mercado e a gente gosta muito também, quando é procurado, a gente compartilha muito, porque a gente entende que dessa forma o mercado como um todo vai evoluir na questão da experiência do cliente, né? Justamente nesse projeto de Inner Loop, foi um projeto que eu estive à frente, a gente ouviu muitas coisas legais que as empresas estavam fazendo, hoje já mais comum, né, do que aquela época, que basicamente coloca inteligência artificial, faz o tagueamento, pega aqueles, ou categoriza, enfim, diferentes nomenclaturas, e aí você pega essas nomenclaturas ou essas categorizações, tagueamentos, enfim, e você começa a partir dali disparar um e-mail para o cliente, você começa a partir dali disparar uma comunicação. Então você via, quando você ia para um negócio um pouco mais de escala, você via as pessoas usando mais esse tipo de recurso. Quando você ia para um negócio de menor escala, quando a gente foi ouvir, a gente começou a conhecer alguns cases muito legais, mas que eles eram pautados em ligações. Então imagina, a pessoa responde o NPS e de repente ali, diante da estratégia que você tem, se liga para cada pessoa ali para dar um feedback, enfim. Talvez é um cenário lindo, maravilhoso, mas quando você pensa na dimensão e volume que nós temos dentro do iFood, claramente era uma situação difícil de escalar. Você teria que criar, quase que multiplicar a operação que nós tínhamos para conseguir fazer todos esses contatos telefônicos, né? Não ia fechar ali, né? Então, como é que a gente tem esse desafio de fazer muito bem feito,
de novo, respondendo a pergunta qual valor eu quero entregar para o meu cliente, mas também sem ser esse negócio, vou fazer por falar que estou fazendo, porque não era isso que a gente queria levar lá para outra ponta, assim. Então, não vou pegar a categorização e enviar um e-mail sem saber se aquele e-mail está fazendo algum resultado para o cliente que está do outro lado, assim. E aí a metodologia de problem solving nos ajudou muito, porque primeiro a gente testa o que o mercado já vinha fazendo e vê se funcionava ou não. E a partir dali você começa a quebrar o teu problema em problemas menores e você começa a resolver eles por partes, né? Então acho que quem já trabalhou um pouquinho mais com isso sabe que esse talvez seja um primeiro passo. E a gente começa a resolver esses pequenos problemas. Como? Primeira coisa, tipo, por onde eu começo a fazer isso? E a partir daí eu vou explicando lá. Eu falei, olha, a gente resolveu começar com o cliente restaurante e a gente resolveu começar com nota 0 e 1. Em segundo momento, porque a gente tinha que priorizar alguma coisa para começar e a gente foi para esse cenário. Num segundo momento, por onde é que eu vou? Pô, aí você pensa, vamos atacar onde que tá as maiores, sei lá, a maior concentração de reclamação, a tag com maior volume, não sei o quê. A gente começou a entender que a tag não estava fazendo muito sentido. Por mais que tenha Curaçe, que tem tudo, a gente falou, olha, talvez a gente vai ter que dar uma revisada aqui. E a gente retagueou todo o nosso processo a partir dali. E depois disso, ainda na evolução seguinte, a gente fez uma categorização de exatamente quais que eram os tipos de tag que a gente tinha capacidade de movimentar para fechar o loop mais rápido e quais eram os tipos de tag que envolviam uma discussão um pouco mais ampla do negócio e talvez a gente não conseguisse dar o retorno tão rápido quanto gostaríamos para o cliente. E acontece isso, quem trabalha com NPS sabe que tem coisa que você vai demorar um pouquinho mais para mexer e tem coisa que você consegue ali quase que apertar um botão e acontecer. A gente conseguiu fazer essa divisão, essa separação e colocar esforço para colocar diferentes níveis de esforço dentro desses dois cenários. Tendo esse entendimento, a gente deu uma ampliada no time, contratei 2 pessoas para trabalhar especificamente ali comigo para dar esse apoio, para a gente testar, poxa, vamos começar a testar a ligação, vamos começar a testar outros modelos, vamos começar a testar o WhatsApp, vamos ver o que vai funcionar aqui. Então a gente testou alguns modelos de fechamento de loop, e aí quando eu falo quebra em pequenas partes e vai resolvendo, quando você começa a trabalhar por telefone, de novo, quem já fez isso é meio óbvio, mas para quem ainda não fez, então já estou adiantando, é muito comum você ligar para as pessoas e as pessoas não te atenderem, elas nem sempre estão ali disponíveis. Então a gente tinha um esforço muito grande de ligação, era quase um esforço 13-1. Então você fazia 13 chamadas para ter um retorno. Era uma coisa... No final do dia, você trabalhava 8 horas para conseguir 5, 6 contatos. Era literalmente um dia pouco produtivo. E quando você pensava escala, o movimento e tudo mais, nunca vou conseguir fechar o loop. Nem que seja dessa tag que eu já filtrei, detrator, 0 e 1, tag XPTO, ainda assim vai ficar um pouco difícil fazer esse fechamento. E aí a gente foi evoluindo. Outra coisa que a gente foi percebendo depois, poxa, encontrei um modelo que agora sim eu consigo. A gente desenvolveu um agendamento onde o restaurante ele agendava o contato pra gente para receber essa ligação. Isso melhorou pra caramba assim, os nossos indicadores de... Praticamente a gente foi para 7 ligações para 6 atendidas. Então foi muito bom. Você sair de 13 para 1 chamada atendida e você ir 7 ligações para 6 atendidas. E outra coisa que a gente começa a perceber também quando você está falando com o cliente é você liga para ele para falar, olha, vi aqui, tô te ligando para falar da tag XPTO, problema XPTO, mas esse cliente, ele tá ali naquele momento de contato com você, ele vai te trazer N situações. Ele vai falar de algo que aconteceu há muito tempo, ele vai falar de algo que ele acha que precisa de melhorar, ele vai falar de algo que ele imagina que deveria ser diferente, ele vai dar a opinião dele. É literalmente uma conversa muito construtiva. A gente nunca teve, acho que, assim, tirando 1 ou 2 exceções, mas praticamente a gente nunca teve nenhum tipo de reatividade nesse tipo de contato. Muito pelo contrário, a gente sempre foi muito bem recebido e sempre, nossa, muita coisa legal saía dessas conversas. E aí a gente começou a entender que, poxa, talvez eu tô aqui, se me prender só ao fechamento de loop dessa tag, ou ao inner loop, que era essa etapa que a gente estava trabalhando dessa tag, talvez eu tô perdendo muita informação dessa ligação que está sendo importante para mim, que eu tô registrando. E a partir daí a gente começa a abrir um novo negócio dentro da nossa área, que é desenvolver uma área de pesquisa, que hoje se posiciona ali em triangulação, tanto com a área de pesquisa de mercado quanto com a área de research, onde a gente faz um modelo de pesquisa que a gente chama de Quick Survey. Então, praticamente, a gente começa a fazer pesquisas de consulta rápida para os clientes através de uma metodologia que a gente desenvolveu de 15 dias. E isso deu muita velocidade para o nosso negócio e ajudou a gente a construir um fechamento de loop bem diferente, assim, e mais adaptado à escala que a gente tem. De novo, eu sempre gosto de deixar provocação. É um modelo que funcionou para a gente muito bem, a gente já evoluiu, ele continua funcionando muito bem.
mas pode ser que para o teu negócio você tem que testar também, entender se esse modelo é o melhor, se tem alguma coisa diferente que vai funcionar mais. Para o nosso negócio foi esse que deu certo, assim, então bem feliz de poder compartilhar aqui de uma forma bem rápida, viu? Denilson, olhando tudo que a gente conversou até agora, qual a importância da cultura para uma boa estratégia de CX? Ô, Léo, de verdade, cara, a cultura é tudo, assim, e não falo isso para fazer aquela frase clichê. Ela, de fato, é tudo aqui pra gente. Eu gosto de lembrar, por estar aqui há um pouco mais de tempo no iFood, eu lembro que quando... Até contei no início aí que quando eu ainda era da PPO, quando eu fui trabalhar com o produto iFood, um dos produtos que eu trabalhei, a gente fazia ativação de restaurante. O que significa isso, cara? O restaurante se cadastrava na nossa base, e aí o nosso time depois fazia um agendamento de contato, ligava para ele, para passar um treinamento ali, tirar as dúvidas de como ele operava na nossa base. E eu era supervisor desse time. A primeira coisa que a gente tinha que falar nesse treinamento, porque nós éramos uma empresa que nasce e ela se desenvolve muito centrada no produto, a primeira coisa que a gente falava no treinamento era assim: oi, Léo, tudo bem? Olha, o Denilson aqui do iFood, eu tô entrando em contato com você pra gente fazer esse treinamento. Eu vou pedir para você abrir o Google pra gente começar a baixar, fazer o download do nosso sistema aqui. E aí eu vou pedir para você digitar aí na sua barra de pesquisa, download.iconnect. Olha só, eu pedia pro cliente, pro restaurante na outra ponta, digitar download.iconnect. Esse era o nome da nossa ferramenta. Toda ligação eu gastava pelo menos 1 minuto, em média. E assim, eu tô arredondando, tá? Às vezes tinha ligação que ia muito além disso, tendo que soletrar download.ifood para cada restaurante que eu fazia ativação. E a gente tá falando aqui da escala de milhares de restaurantes ao mês. Então, toda ligação e 1 minuto em cima disso. É óbvio, porque alguém lá no time de tecnologia, tá num outro universo, entendeu que o nome iConnect era um nome que fazia mais sentido pro negócio, iFood. Mas quando a gente levava isso pro cliente, que era o usuário, a primeira dificuldade que a gente enfrentava com ele era dele conseguir escrever esse nome. Então, acho que o primeiro trabalho que a gente começa a perceber o CX evoluindo, e eu pude ver isso assim, e vendo que as pessoas começaram a observar o quanto a voz do cliente era importante, é quando a gente olha para o time e a gente muda esse nome, download.ifood para .iconnect para gestor de pedidos, assim. Então acho que quando você fala, olha, digita aí gestor de pedidos, nossa, na hora a pessoa sabe digitar. Então eu começo a perceber que cultura no final do dia é quando você não precisa de explicar esse tipo de coisa dentro de casa, assim. As pessoas já começam a entender e já começam a perceber, poxa, talvez seja até mais legal eu colocar isso aqui em inglês, talvez seja até mais legal eu inventar um nome bacana para isso aqui. Mas conhecendo o meu cliente que está na outra ponta, é provável que faça mais sentido eu fazer de um jeito que fique mais fácil para ele. Muito bom, Denilson. Bom, quando falamos sobre relações entre clientes e empresas, a gente não pode deixar de fora a resolução de problemas, né? E nesse bate-papo que tivemos com o Denilson, conseguimos mostrar que existem muitas ferramentas e competências que podem ajudar as equipes de linha de frente a lidar melhor com essas situações. Denilson, queria agradecer demais esse conhecimento que você compartilhou nesse episódio, né, com os nossos seguidores aqui do Customer Lovers. E para finalizarmos, gostaria que você compartilhasse uma mensagem final com os nossos seguidores. Léo, eu que agradeço aí o convite mais uma vez. Também sou seguidor do podcast aqui, do Customer Lovers. Então, para mim é uma honra estar aqui, apresentando também o time do iFood. E se for para deixar uma mensagem, acho que a melhor mensagem que eu posso dizer para vocês é: experiência não é uma opção, gente. Acho que é isso, assim. E a gente precisa, se ainda não faz, começar a entender atendimento como parte estratégica do nosso negócio. Tá bom? Valeu então, Léo. Um abraço. Um abraço, Denilson. Bom, pessoal, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, no Spotify, no YouTube. Tem muita novidade aí pela frente, muitos episódios, muitas entrevistas bacanas para compartilhar conteúdo e conhecimento sobre CX. Um abraço, pessoal. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.